Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sol da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação diária está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, que diz: Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Hoje a nossa meditação tem como tema examinando a si mesmo. Uma das coisas importantes da existência é sempre ter em mente que eu preciso ser o meu próprio juiz. Eu preciso julgar as minhas atitudes, eu preciso julgar os meus pensamentos, eu preciso julgar a minha visão em relação ao outro. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu tenho que lembrar que, acima de tudo, além da existência de um Deus Todo-Poderoso que todas as coisas vê, não com um olhar de que Ele vai me castigar caso eu haja de forma contrária à sua lei, mas entender que Ele está olhando por nós e, através do seu Espírito, está nos dando a oportunidade de perceber todos os nossos atos, e percebendo todos os nossos atos, nós mesmos temos a liberdade de, ao observá-lo, corrigi-lo. Eu preciso ter em mente que eu tenho que ser o juiz da minha própria existência. Sou eu que julgo os meus atos, sou eu que julgo os meus pensamentos, sou eu que julgo a minha relação com o meu semelhante. E por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, eu vou sempre estar diante de todos os outros como aquele do qual os outros julgam a minha existência. E quando eu me coloco dessa forma, recebendo dos outros o julgamento, recebendo dos outros o apontamento, recebendo dos outros aquela queixa, recebendo dos outros todo tipo de observação e crítica acerca do meu comportamento, acerca do meu pensamento, eu acabo me tornando servo do que os outros pensam. Eu sempre vou estar agindo e vou sempre estar fazendo as correções dentro daquilo que os outros acham e estão vendo que eu seja. Por que eu preciso me julgar? Por que eu preciso me corrigir? Porque quando eu percebo o meu erro, quando eu percebo as minhas falhas, quando eu percebo minha má conduta, eu estou assumindo que fui eu que errei. Eu estou assumindo que a minha atitude não foi tão agradável. É bom ouvir a crítica dos outros? É bom. É bom ouvir o conselho dos outros? É bom. Mas o melhor de tudo é quando a crítica parte de nós mesmos, é quando nós criticamos os nossos próprios atos. E isso é importante na minha existência, porque quando eu corrijo os meus erros, as minhas falhas, e a outra pessoa que foi ofendida, que se escandalizou com a minha atitude, vê a minha mudança de pensamento, a minha mudança de atitude, minha mudança de comportamento, sem que eu tenha tido alguma indicação ou alguma reprimenda de outro, de terceiro, ela vai entender que eu percebi que eu errei. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, que ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos, ele está dizendo se de fato nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, se nós estamos vivendo a graça de Deus, se nós estamos dentro do reino de Deus. Eu preciso examinar a mim mesmo para saber se minha conduta, meu comportamento, meu modo de pensar, meu modo de agir condiz com o modo de pensar, agir, de viver, de conduzir a existência como Cristo, de Cristo. Eu preciso ter em mente que Cristo, como um padrão de existência, eu preciso sempre, de vez em quando, ou a qualquer momento, me colocar diante dele para saber se de fato eu estou dentro do esquadro de Cristo. Quando eu falo acerca do meu próximo, quando eu falo acerca da minha conduta com o próximo, quando eu falo acerca dos meus atos para com o próximo, eu estou seguindo aquilo que Jesus Cristo disse. Se eu amo a Deus de fato, eu tenho que amar o meu semelhante. Se eu amo a Deus de fato, eu tenho que amar o meu semelhante da forma como eu amo a Deus. E de que forma eu amo a Deus? É da mesma forma como um filho ama seu pai. Quando percebe que errou com seu pai, quando percebe que cometeu algum erro, quando percebe que cometeu alguma transgressão,
ele vai ao seu pai e pede perdão. Perdão pelas suas faltas, perdão pelo seu comportamento, perdão pela sua forma de ver, agir e de se comportar. Quando nós entendemos isso e quando nós percebemos isso, nós estamos examinando a nós mesmos para saber se de fato nós estamos vivendo segundo Cristo e se Cristo está vivendo dentro de nós. Não basta dizer que é evangélico, não basta dizer que é católico, não basta dizer que é cristão, não basta dizer que é muçulmano, não basta dizer que é da Umbanda, Candomblé, ou seja lá qual vertente religiosa você seja, espírita, não importa. Se você não se examina, se você não faz a sua autoavaliação, se você não se percebe fazendo a vontade de Deus, você, assim como Paulo fala aqui, pode muitas das vezes estar até, como ele diz, reprovado diante de Deus. Por isso é importante sempre estarmos atentos a nossos comportamentos. Sempre é bom estar atento à nossa conduta. Sempre é bom refletir sobre os nossos atos. O que Paulo nos ensina aqui é apenas aquilo que precisamos ter. Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos seguindo na fé de Cristo. Como Paulo mesmo fala, a vida que eu vivo agora não a vivo mais por mim mesmo, mas a vivo na fé do Filho de Deus. E é nessa fé que nós devemos nos examinar. É nessa fé que nós devemos nos avaliar e avaliando possamos, de fato, ter a certeza de que estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Que possamos viver a graça de Deus, que possamos viver no reino de Deus, que possamos viver na fé do Filho de Deus, sempre entendendo quem sou, onde estou e o que eu preciso fazer. Fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir.